O evangelismo ele não acontece somente em células ou numa igreja. Ele acontece na rua, ele acontece no trabalho, acontece nas escolas. Onde tem pessoas, tem uma missão. Oi, eu sou o evangelista Fábio e eu venho trazer para vocês aqui mais uma vez um vídeo sobre pregar a palavra do Senhor Jesus. Mas antes de tudo eu queria convidar vocês a participar dessa comunidade, dessa família que é a Igreja Casa da Bênção, da onde eu faço parte há pelo menos 6 anos. Nós estamos numa crescente aí de pregação da palavra. Eu queria convidar você para estar participando disso, pois a colheita ela é enorme e nós precisamos de pessoas para estar trabalhando junto conosco. Nós estamos na rua Sebastião Garcia Gimenez, número 55. Temos cultos nas quartas, sexta-feira às 19h30 e no domingo às 19 horas. Conto com a presença de vocês. Precisando de alguma coisa, entre em contato conosco. O Instagram é ICB Atibaia. Você pode estar deixando um comentário também junto com o seu número. Nós entramos em contato e vamos fazer o possível para estar ajudando você nessa caminhada cristã. Glória a Deus. Bom, qual que é a base bíblica sobre o evangelismo não ser somente em células ou somente dentro da igreja? Primeiramente, Mateus 28:19, Jesus vai falar: ide, portanto, fazei discípulos, ensinar essas pessoas a como viver o evangelho. Lá em Marcos 16:15 vai dizer: pregai o evangelho a toda criatura, para todas as pessoas. Nós entendemos também que Marcos, por ser um livro de ação, um livro mais apto para que as pessoas, os gentios, pudessem entender por que o evangelho estava sendo pregado para eles, porque era como eu posso dizer? Porque simplesmente Jesus mandou pregar para todas as pessoas, não importa se elas eram gregas, se elas eram romanas, ou bárbaros, ou de qualquer nação. Todos os gentios, todas as criaturas deveriam conhecer o evangelho por meio daqueles que creram primeiro. Glória a Deus. Evangelismo é movimento, não é lugar, não é onde você está, mas o que você pode fazer com aquilo que você já tem dentro de si mesmo. Então você vai pregar a palavra, você vai caminhar para pregar a palavra, você vai até um local para fazer aquilo. Então não é sobre aonde você está, mas o movimento que você faz para que aquilo pudesse acontecer. A maioria das cartas vai mostrar que Paulo ia a certos lugares para pregar o evangelho. Ele ia até certos lugares. Não era sobre ali ele estava numa igreja ou ele estava num ambiente, mas ele ia para a rua, ele ia para templos, ele ia para casas. Para onde ele ia, ele estava pregando o evangelho. E perante aquele caminho que ele estava fazendo, pessoas passavam por ele e ele pregava a palavra conforme Deus mandava ele pregar a palavra. Essa é a base bíblica. Então, Mateus 28:19, Marcos 16:15, Jesus mandando, ordenando com que a gente fosse pregar a palavra. Então é um mandamento, não é opcional. Todo aquele que conhece a Cristo, é necessário que ele pregue a palavra, que ele gere frutos para o reino, né? Que as pessoas possam ver que ele é uma pessoa diferente, que a vida dela, as palavras dela estejam pregando sobre esse novo reino que agora existe aqui na terra. O evangelismo na rua. Porque agora, vamos lá. Se você assistiu os vídeos antigos, a gente falou sobre célula, nós falamos sobre também o evangelismo testemunhal, que nós mostramos com a nossa própria vida. O que as pessoas observam da nossa vida, elas vão lá e dizer: essa pessoa ela é diferente, quero ser semelhante, quero descobrir por que essa pessoa mudou. O evangelismo em célula, quando a gente vai à casa de uma pessoa, prega a palavra para aquela pessoa, no lar daquela pessoa, algo mais... talvez menos formal do que pregar em cima de um púlpito, assim por diante, né? Então, o evangelismo na rua. O que é? Abordar pessoas com respeito. Você está na rua, você saiu para fazer isso daí, você saiu para pregar a palavra. Então, você vai abordar pessoas que você observa que elas estão com o coração aberto ou que vão te dar abertura para conversar.
né? Porque tem pessoas que na hora que você fala um boa tarde, uma boa noite, um bom dia, ela não vai dar abertura nem para você começar a conversar. Então, não precisa ser algo chato, algo imposto. Você vai chegar, oi, tudo bem? A pessoa começou a abrir o coração para que você pudesse falar, você conversa com ela. Então, o evangelismo começa abordando essa pessoa. Segundo, o que é interessante, né? Como que você pode fazer? Oferecer uma oração também é evangelismo, sabe? Às vezes você está na rua, você observa que tem pessoas que aparentemente a vida dela não está perfeita. Dá pra ver ali, tipo, nossa, aquela pessoa tá com um problema, a pessoa tá chorando, a pessoa tá cabisbaixa. Eu posso orar pela sua vida? Dificilmente, eu nunca vi ninguém pegar e falar assim, não, você não pode orar. A pessoa pode ser de qualquer outra religião, ela aceita uma oração. Ela vai aceitar porque a pessoa ela quer melhorar, ela quer que aquela situação mude. E aí você pode perguntar ou não sobre por que você vai estar orando, mas é essencial que você pergunte, porque aí você tem uma abertura maior para conversar com aquela pessoa depois, caso ela permita, e você vai saber pelo que você vai orar. Compartilhar uma palavra simples é evangelismo. Então, como você pode fazer isso daí? Comece com algo natural, né? Como você vai evangelizar? Você começa com algo natural. Posso orar por você? A pessoa permite. Ela vai falar, tô com um problema no casamento. E aí você vai lá trazer uma palavra sobre o casamento. Tô com um problema com meu filho. Você vai trazer uma palavra sobre filho. Tô com um problema com um parente que morreu. Você vai trazer uma palavra que não seja com aquele sentimento que ela está sentindo, que é o luto, mas algo de, vai chegar um grande dia onde você vai poder talvez encontrar com aquela pessoa novamente, porque Cristo não é um Deus de morte, mas é um Deus que traz vida, que morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e tirar aquele peso de dentro do coração da pessoa. Aí você vai conversar com uma pessoa, não trazendo um sentimento vazio de como você não se importasse, mas trazendo uma importância e trazendo uma alegria de novo para aquela pessoa que é Jesus Cristo, certamente. Aí você vai falar, posso te dar uma palavra rápida? Aí você vai trazer uma palavra rápida para a pessoa. Tranquilo, no último vídeo eu te mostrei como que você pode preparar uma palavra, como ter aquilo no coração. Deus usa aquilo que a gente já tem, né? Então, se você já tem aquilo no coração, Deus vai usar aquilo para ajudar aquela pessoa. Às vezes uma oração de 30 segundos muda o dia ou a vida de alguma pessoa. Então a pessoa está com algum problema, você parou para orar. Às vezes a pessoa não quer te ouvir depois. Você parou para orar, você mudou o dia daquela pessoa. Você transformou a vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai lembrar que você parou para orar por ela e a semente vai estar plantada. É muito provável que ela venha florescer depois, venha crescer, ser uma árvore e gerar muitos frutos, porque você parou para orar por aquela pessoa. Esse é o evangelismo na rua. Não tem, talvez não tenha dificuldade nenhuma de fazer, você não precisa de muito material, a não ser que você queira implementar ou trazer uma impressão melhor para as pessoas na rua, mas não tem não tem dificuldade nenhuma, você não vai gastar dinheiro, provavelmente você não vai gastar nada, você só vai utilizar o seu tempo e o conhecimento ali que você tem espiritual. Então você vai chegar numa pessoa, você vai parar, vai dar um bom dia, boa tarde, vai pedir para orar e vai trazer uma palavra para aquela pessoa. E aí, eu quero apresentar a minha igreja, qual é a estratégia que eu uso, né? Eu não prego por placa, obviamente eu estou na igreja Casa da Bênção em Atibaia, nós temos a Casa da Bênção no Colonial e temos uma aqui em Perdões também, que é mais próximo da gente, sem contar as outras milhares de igrejas que nós temos no Brasil todo e no mundo, né? Porque tem em outros continentes. Mas o que acontece? Eu, como evangelista, antes de ser um evangelista ministerial aqui na minha igreja, eu sou um evangelista do Senhor Jesus. Eu estou aqui pregando a palavra para o reino, trazendo as boas novas. Então, o que acontece? Eu desejo pregar o evangelho para que o reino de Deus seja lotado de pessoas que servem a Cristo, amam a Ele e que entregaram a vida para o senhorio dele, certo? Esse é o meu objetivo. Então, quando eu chego para evangelizar uma pessoa, aquela pessoa se tornou aberta, ela vai me perguntar, qual igreja você vai? Aí eu vou pegar e vou falar, eu vou na igreja Casa da Bênção, fica ali em Nova Inópolis. A pessoa fala, vou lá visitar. Ou ela fala, eu moro muito longe, talvez não dá para mim ir. Você mora perto do Colonial? Eu indico a igreja do Colonial. Eu moro em outra cidade, a pessoa está de passagem aqui, se você não conhece, Perdões e Atibaia são 8 minutos de diferença ali. Estou aqui em Atibaia trabalhando ou só passeando,
vai na igreja Casa da Bênção em Perdões. Caso ao contrário, eu sempre vou indicar para a pessoa ir na igreja mais próxima da casa dela. Ah, não gostei. Vai na igreja que é mais próximo possível da Bíblia. Ou você troca, né? Vice-versa. Vou na igreja mais próxima da Bíblia. Vou na igreja mais próxima da minha casa. Porque, obviamente, nenhuma igreja ela é perfeita. Você vê nas cartas do Apocalipse, dificilmente tem uma igreja que é perfeita. Então, a igreja mais próxima da Bíblia é a igreja que você tem que estar. A igreja mais próxima da sua casa é o que vai facilitar para que você tenha um trabalho ali com a comunidade. Então, se você está indo para a igreja, você não vem somente para ser um membro, mas vem para ser alguém que vá trabalhar. Então, isso é um evangelismo. E aí, como a gente falou do evangelismo testemunhal, que a gente faz com a nossa vida, do evangelismo em célula, que a gente vai na casa das pessoas, do evangelismo na rua, eu queria trazer também um assunto sobre capelania. O que é capelania? É simplesmente a arte de você se entregar em atividade de entrar em orfanatos para ajudar, auxiliar, cuidar de crianças, asilos para a mesma performance de ajudar a cuidar de idosos, hospitais de você emprestar seu ouvido para ouvir qual que é o problema daquela pessoa, o que está acontecendo, presídios também, porque obviamente aquelas pessoas que estão nos presídios, elas cometeram um crime. Só que da mesma forma que elas cometeram um crime aqui na Terra e elas estão pagando o preço dela, eu e você cometemos crimes contra Deus diariamente e Ele nos perdoa. Quando a pessoa está lá na prisão cometendo um crime, ela está pagando pelo crime dela, que ela cometeu contra a sociedade. Quando ela sai de lá, ela pagou pelo crime e ela merece perdão por aquilo que ela fez, com certeza. Eu e você dificilmente vamos entender isso daí. Eu estou falando isso porque é assim que deveria ser. Mas às vezes a gente não consegue entender, nossa, aquela pessoa cometeu um crime contra mim, como que eu vou perdoar? Mas se ela se arrepende, ela quer servir a Cristo agora em diante, Deus, Jesus Cristo, perdoou aquela pessoa. Então eu e você devemos pegar o evangelho, porque é o meu trabalho, é o seu trabalho fazer. Jesus pediu para mim que eu e você pudéssemos fazer, foi uma ordem dele. Então eu e você pregamos o evangelho e devemos amar aquela alma, porque eu até terminei de ler o livro de Romanos hoje, ele vai falar exatamente sobre isso, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, sempre que a gente puder orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. E aí pode parecer chato, mas é um mandamento. E se você entende que quem está na cadeia é seu inimigo, você tem que orar por aquela pessoa. Você tem que ir lá e pregar para aquela pessoa para que ela possa mudar de vida. Então vamos falar sobre capelania. O que é? Levar apoio espiritual em hospitais, presídio, empresas, asilos, orfanatos e etc. Aonde precisa de palavra, você pode estar levando. Qual que é o diferencial? Lá a gente vai encontrar pessoas fragilizadas, que elas vão estar mais abertas para ouvir o evangelho. Não vai ser algo que você vai chegar na rua e vai ter que criar um ambiente. Você já vai para o hospital e aquela pessoa já sabe que você vai estar lá para ouvir ela, para entender a dor dela. Você vai para um asilo e vai saber que ali um idoso precisa do seu tempo, porque as pessoas da família dele provavelmente não estão tendo mais tempo para ele. E o evangelismo, como eu disse, não é sempre você pregar a palavra, eu vou falar sobre isso, mas às vezes é entregar o seu tempo, entregar o seu ombro para aquela pessoa. Então, diferente do evangelismo de rua, aqui você não chega pregando, você chega cuidando. Então, geralmente na capelania, aquilo que não são grupos de capelania que vão pessoas diariamente para ajudar, existem pessoas que são voluntárias mesmo nesses ambientes que eu falei. Então eles se voluntariaram para estarem nesses ambientes, para cuidar das pessoas. Então cuidar das crianças, ensinar alguma coisa, ajudar na alimentação, cuidar dos idosos, jogar um jogo, jogar uma dama, jogar um xadrez com o idoso, conversar com ele, ouvir as histórias que aquele idoso tem para ouvir. Certa vez eu estava com um idoso, estava fazendo entrega, e o idoso começou a conversar comigo, e do nada ele começou a falar que ele fabricava pipa quando ele era jovem, foi contando, fui embora, o idoso ficou feliz, eu fiquei feliz porque eu ouvi a história dele, aprendi a fazer uma pipa, sabe? Então, parar para conversar com essas pessoas, ouvir qual que é o problema daquelas pessoas, e se der, você aconselhar ela e falar, porque além de você estar prestando o seu tempo, aí entra o testemunho, o evangelismo testemunhal. A pessoa fala, nossa, essa daí é diferente. E ela mesma vai perguntar o porquê você é. E aí você vai abrir essa oportunidade de estar pregando.
Então muitas vezes a pessoa não precisa de um sermão, precisa de alguém que escute ela, que ela venha e conte os problemas dela, e ela mesma vai achar, vai ver como que resolve. É só você ver os psicólogos, a maioria dos psicólogos, eles ouvem as pessoas e muitas vezes as próprias pessoas têm a resposta para aquilo que ela está passando na vida dela. Então, como nós devemos agir na capelania? Primeiro, empatia antes da pregação. Eu tenho que ter empatia pelo problema que aquela pessoa está passando. Eu tenho que ter empatia num presídio, entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo, entender que aquela pessoa está querendo mudar de vida, que ela não quer ser mais aquilo que ela foi, sabe? Muitas pessoas, elas desejam mudar. Mesmo que o nosso sistema presidiário do Brasil não seja um perfeito, que deveria ser um sistema que eduque os presidiários para que eles possam voltar à sociedade melhores, né? Mas muitas às vezes voltam piores. O papel do capelão, né, que é assim que é chamado, é pregar a palavra e fazer aquela pessoa se converter mesmo, falar assim: meu, eu estava indo para o caminho errado e agora eu quero voltar, entendeu? Ouvir mais do que falar. Vai ter momentos de conversa que você vai ter que deixar aquela pessoa falar. E aí você vai embora para sua casa e fala assim: nossa, eu não preguei sobre a palavra, mas só de ouvir você já pregou. Entenda, levar a paz, não o peso. Você está trazendo uma paz para aquela pessoa. Meu, você já ouviu no evangelho que quando uma pessoa era curada, aí chegavam os fariseus religiosos e falavam assim: nossa, quem pecou? Foi o pai, a mãe ou ele para ele ficar desse jeito? A pessoa está trazendo um peso em vez de trazer paz. E Jesus trazia a paz em vez de peso para aquela consequência. Ele falava: ninguém pecou, isso aqui é para que a glória de Deus pudesse ser manifestada no Filho. Então, muitas vezes a gente vai estar num local e aí a gente vai trazer, em vez de trazer paz, a gente começa a trazer peso. Aí você vai no presidiário e você fala: você é ruim, meu, você fez isso daí, você é um condenado, que não sei o que, você começa a julgar a pessoa, trazer peso para a pessoa. Você perdeu e nunca mais você vai conseguir plantar uma semente no coração daquela pessoa. Provavelmente você vai ter vai virar pedra de tropeço para que outro possa pregar. A pessoa não vai abrir mais o coração e talvez perdemos uma alma porque nós somos chucros e não conseguimos trazer paz, mas trazemos julgamento e peso naquele momento. O coração fica mais sensível à voz de Deus. Então, na capelania é muito mais fácil pregar o evangelho. Muito mais fácil pregar o evangelho porque as pessoas estão ali quebrantadas, né? É aquela famosa frase não bíblica: se não vem pelo amor, vem pela dor, né? É sobre isso. A pessoa está fragilizada de alguma forma e você prega o evangelho, não resta nada, porque ela gastou tudo que ela tinha na vida dela, aqui fisicamente. Agora ela é necessária, ela sempre precisou de um Cristo, precisou de um Deus, e agora você trouxe esse Deus para que pudesse resolver o problema dela. Depois, a sensibilidade ao Espírito Santo precisamos ter, porque esse é um nível mais profundo. Às vezes Deus vai te dar uma palavra específica sobre o problema que aquela pessoa está tendo. Ele vai mostrar: aquela pessoa está com problema por causa disso e disso. Nós já saímos aqui para evangelizar e a gente foi pronto para isso, para receber com certeza apoio do Espírito Santo, e ele mostrava para a gente quais os problemas daquela pessoa. Eu já fui conversar com algumas pessoas e a gente percebeu que aquela pessoa tinha problemas com irmãos, com a mãe e com os irmãos na casa. E nós fomos lá mostrando para aquela pessoa, conversamos com ela, e ela falou assim: realmente eu tenho problema com meus irmãos, realmente tenho problema com a minha mãe. E aí a gente ajudou ela a resolver aquele problema. Às vezes vai mandar você só ouvir. Então Deus vai falar assim: só escuta o que ela está falando. Só isso. Deixa o resto, eu faço com ela depois. Então, na capelania, quem guia não é você, é o Espírito Santo. Então, lá dentro, quando você estiver no hospital, se estiver no asilo, no orfanato, não importa onde você estiver, quem vai estar nos guiando é o Espírito Santo. Ele que vai colocar todo o amor, a misericórdia do nosso coração, a empatia para fazer a obra dele. O Evangelho não é para ficar parado dentro de 4 paredes. O reino de Deus, ele não foi feito para ficar aqui neste prédio onde eu estou agora. Eu estou aqui gravando, os irmãos estão ensaiando lá embaixo. Não é para isso. O Evangelho é para sair.
chamados para fora, né? Igreja, chamados para fora, chamados, aprendendo aqui e saindo para pregar a palavra, indo para outro lugar para fazer, não ficar somente aqui dentro. Se está ficando somente aqui dentro, está errado. Não, a gente tem que mudar isso daí. Essa ideia de que nós devemos nos trancar com tudo do bom, melhor dentro da igreja, como uma igreja perfeita, e falar assim, deu por aqui, vou cuidar daqueles que estão aqui, e os que estiverem lá fora, outra igreja cuida. Está totalmente errado. Se você esperar o lugar perfeito, nunca vai evangelizar. O lugar certo é onde Deus te colocar. Então, sobre a rua, sobre a capelania, sobre uma célula, se você esperar Deus mostrar para você o momento certo, o lugar certo, você vai ficar esperando. Você tem que entender que aonde Deus colocar você, aonde você estiver, é o local de você pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Por que eu falei sobre capelania nesse vídeo também? Eu queria trazer para vocês uma notícia onde a nossa igreja ela conseguiu organizar um seminário. Esse seminário é um seminário de capelania. Vai vir uma capelã junto com a presidente deste grupo aqui de Atibaia. Ela visita 3 hospitais aqui na região, e ela precisa de pessoas, né, que desejam fazer capelania, que desejam visitar hospitais e levar uma palavra para essas pessoas. Então esse seminário vai acontecer no dia 18/4 às 19 horas, aqui na Igreja Casa da Bênção, Rua Sebastião Garcia Gimenez, número 55, Jardim Alvinópolis. Você não precisa pagar nada, você vai vir, vai ver vídeos sobre capelania, vai aprender sobre capelania, vai tirar suas dúvidas sobre, você pode trazer perguntas para elas que elas vão responder, e após isso, elas vão indicar o curso que eles têm ali, para que você possa fazer este curso e participar disso. Por que um curso? Vamos lá. Que nem eu sou formado em teologia pela FAESP, sou formado em capelão pela Petra. Eu tenho um curso de capelão, tanto para esse curso que vai ter de capelania é para hospitalar. Eu tenho um curso hospitalar, eu tenho um curso para presidiário, para reabilitação de drogas, para qualquer lugar que eu possa ir, eu tenho esse curso. Pronto. Mas assim, por quê? Às vezes você não precisa de um curso, você só precisa ir e fazer. Só que eu entendi que eu precisava ter mais conteúdo para fazer. Isso é coisa minha. Eu queria aprender mais e ter mais da palavra em mim. Eu queria aprender mais sobre o que é ser capelão. Então eu tenho um curso. E aí você que tiver interesse, você pode vir no dia. Vai ser um seminário. E aí vai agregar muito na sua vida. Você vai poder tirar suas dúvidas. Você vai poder começar a fazer o curso e participar conosco. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar gravando um vídeo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Peço que vocês possam estar curtindo, compartilhando os vídeos, vai nos ajudar demais. Peço que vocês possam comentar como está sendo os vídeos, quais dúvidas vocês tiveram sobre os vídeos e o que vocês têm dúvidas ainda no ambiente cristão, do qual a gente pode estar estudando e trazendo vídeos também. Glória a Deus, eu agradeço e até mais.